Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Desvenda World. Eu sou o Andy e eu vou guiar você em nossa aventura de hoje. Para você que gosta de saber dos acontecimentos e das curiosidades ao redor do mundo, o nosso canal é repleto de informações e conteúdos que te farão acumular conhecimento sem sair de casa. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever. Aqui você encontra entretenimento de qualidade, que fará você se surpreender. Ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos e novidades que postamos aqui diariamente. Sem mais enrolação, vamos juntos desvendar um pouquinho das curiosidades do mundo nesse vídeo de hoje. No coração de Roma, um monumento majestoso ergue-se como testemunha silenciosa de uma época de grandiosidade e complexidade. O Coliseu, uma maravilha da engenharia romana, não é apenas uma estrutura de concreto e pedra, mas sim um portal que nos conecta com as histórias épicas de coragem, sacrifício e entretenimento, moldando assim nosso entendimento do passado e do presente. Ao olhar para o Coliseu, uma série de arcos e colunas que se elevam em direção ao céu, não é difícil sentir a reverberação dos aplausos dos espectadores da antiguidade. Entre suas paredes, as batalhas sangrentas dos gladiadores, as caçadas de animais selvagens e as dramáticas encenações de vitórias militares romanas evocam um passado cheio de contrastes, onde a vida e a morte se entrelaçavam em um espetáculo único. Mas o legado do Coliseu não reside apenas na brutalidade dos eventos que ocorreram em sua arena de areia. Ele transcende as pedras gastas e reverbera através dos séculos, continuando a inspirar e provocar reflexões sobre a natureza humana e nossa relação com a violência e o entretenimento. O Coliseu nos desafia a explorar as complexidades da sociedade romana, a contemplar o papel dos gladiadores como heróis relutantes e a examinar o impacto cultural de um edifício que serviu como um microcosmo da vida romana. O Coliseu está localizado em Roma, na Itália. Mais especificamente no centro da cidade, no coração da antiga Roma, a uma curta distância a pé do Fórum Romano e do Monte Palatino. Sua localização central na capital italiana o torna uma das atrações turísticas mais famosas e visitadas do mundo. A dinastia Flaviana foi uma dinastia de imperadores romanos que governou entre 69 a 96 d.C. Ela foi estabelecida após o final de um período de guerra civil, conhecido como Ano dos Quatro Imperadores, que ocorreu após a morte do imperador Nero. Vespasiano foi o primeiro imperador da dinastia Flaviana, seguido por seu filho Tito e, posteriormente, pelo irmão de Tito, Domiciano. Durante o reinado de Vespasiano, que iniciou em 69 d.C., havia um desejo de reafirmar a estabilidade e a grandiosidade do Império Romano após os tumultos anteriores. Uma das maneiras de fazer isso era construir monumentos impressionantes. Vespasiano começou a construção do Coliseu em torno de 70 a 72 d.C., embora essas datas exatas possam variar de acordo com as fontes históricas. O Coliseu, oficialmente conhecido como Anfiteatro Flaviano ou Amphitheatrum Flavium em latim, foi projetado para ser um local de entretenimento grandioso e multifuncional. Ele foi construído no local onde havia um lago artificial que pertencia à Casa Dourada de Nero, que foi demolida após sua morte.
O Coliseu foi construído com uma combinação de concreto, pedra e tijolos, e seu design inovador permitia a realização de uma variedade de eventos, desde lutas de gladiadores até batalhas navais simuladas. Os fundos para a construção do Coliseu foram obtidos, em parte, através dos despojos das conquistas romanas na Judéia, atual região da Palestina, especialmente após a conquista de Jerusalém em 70 d.C. Esses despojos, que incluíam riquezas e artefatos saqueados do Templo de Jerusalém, foram usados para financiar várias obras públicas em Roma, incluindo o Coliseu. O monumento foi concluído sob o reinado de Tito, filho de Vespasiano, e foi inaugurado oficialmente em 80 d.C. Com jogos espetaculares que duravam cerca de 100 dias e envolviam uma série de eventos e espetáculos impressionantes. O Coliseu possui uma planta elíptica que mede cerca de 189 metros de comprimento e 156 metros de largura. Sua forma circular era uma inovação arquitetônica que permitia que o público tivesse uma visão clara dos eventos que ocorriam na arena central. Ele é composto por 4 andares, incluindo o piso da arena. Cada andar era ornamentado com uma série de arcos e colunas, criando uma fachada imponente e decorativa. A sua fachada externa apresenta uma série de arcos e colunas que embelezam o edifício e fornecem suporte estrutural. A combinação de elementos arquitetônicos cria uma aparência majestosa e grandiosa. As arquibancadas foram organizadas em diferentes níveis, proporcionando acomodações para uma grande quantidade de espectadores. Eram feitas de concreto e pedra e eram subdivididas em seções destinadas a diferentes classes sociais, com os assentos mais próximos da arena, reservados para as classes mais altas e as camadas superiores para os cidadãos comuns. O Coliseu tinha a capacidade impressionante de acomodar entre 50.000 a 80.000 espectadores, tornando-se um local de entretenimento de massa e refletindo a grandeza e o poder do Império Romano. Era o Maracanã da época. Abaixo da arena havia um complexo sistema de corredores e túneis onde gladiadores, animais selvagens e cenários poderiam ser preparados e movimentados de maneira eficiente para os eventos. Uma das formas mais famosas de entretenimento que ocorriam no Coliseu eram as lutas de gladiadores. Gladiadores eram combatentes treinados que lutavam entre si ou contra animais selvagens, proporcionando um espetáculo sangrento para os espectadores. Eles vinham de diversas origens, como prisioneiros de guerra, escravos e até mesmo voluntários que buscavam fama e fortuna. As lutas de gladiadores podiam ser batalhas individuais ou em equipe. O Coliseu frequentemente também hospedava espetáculos de caça, nos quais animais selvagens eram trazidos de várias partes do Império Romano para serem caçados e enfrentados por caçadores experientes. Esses espetáculos podiam envolver leões, tigres, elefantes, rinocerontes e outros animais exóticos. Às vezes, esses animais eram colocados em confronto uns com os outros ou contra humanos, como parte dos jogos. Você sabia que os gladiadores romanos eram obrigados a lutar até a morte? A vitória, muitas vezes, era considerada quando envolvia a morte do oponente. Inicialmente, as lutas de gladiadores nem sempre eram necessariamente até a morte. Nos primeiros estágios do desenvolvimento dos jogos de gladiadores, as lutas podiam ser mais simbólicas ou de natureza mais esportiva, sem necessariamente envolver a morte dos combatentes. No entanto, ao longo do tempo, as lutas se tornaram mais brutalizadas e o combate até a morte tornou-se mais comum, especialmente em eventos maiores e mais espetaculares realizados nas arenas como o Coliseu. As regras e os resultados das lutas variavam dependendo do tipo de combate, dos editores dos jogos e da audiência. Às vezes, se um gladiador demonstrasse habilidade excepcional, coragem notável ou entretivesse a multidão de alguma forma, o editor dos jogos poderia decidir poupar sua vida. No entanto, a expectativa geral era que os combates terminassem com a morte de um dos combatentes. Vencer um combate de gladiadores frequentemente envolvia incapacitar ou matar o oponente.
A maneira exata como a luta terminava dependia do tipo de gladiador, das armas utilizadas e da estratégia adotada. A morte do oponente era frequentemente a maneira mais comum de se declarar um vencedor, especialmente em lutas mais brutais. Na história dos gladiadores, há vários que ganharam notoriedade por suas habilidades e vitórias frequentes. Porém, Spartacus foi sem dúvida o melhor de todos e foi um gladiador que se tornou uma figura central na história da Roma antiga. Spartacus, cujo nome original é incerto, era um trácio que foi capturado por forças romanas e vendido como escravo. Ele se tornou um gladiador e, como muitos outros escravos na época, foi treinado para lutar nas arenas romanas como uma forma de entretenimento brutal. Entre os inúmeros gladiadores que pisaram aquele solo sagrado, nenhum personificou mais a luta pela liberdade do que Spartacus. Spartacus não se contentou em ser apenas um guerreiro habilidoso. Ele almejava algo mais. Ele aspirava à liberdade, não só para si mesmo, mas para todos aqueles que haviam sido subjugados e explorados. A cada golpe que ele desferia, a cada olhar desafiador que lançava, Spartacus semeava as sementes da revolta. E assim, suas vitórias não eram apenas conquistas individuais, mas uma afirmação de que a dignidade humana era inabalável, mesmo nas circunstâncias mais cruéis. Spartacus e um grupo de outros gladiadores escaparam da escola de gladiadores em Capua, no sul da Itália. Eles foram capazes de reunir um número crescente de seguidores, principalmente escravos e fugitivos, à medida que marchavam pelo país. Spartacus não apenas se mostrou um líder carismático, mas também um estrategista competente, o que permitiu que ele liderasse uma série de vitórias contra as forças romanas. A revolta liderada por Spartacus teve um impacto significativo na história romana e inspirou muitos movimentos e narrativas subsequentes. Sua luta pela liberdade e igualdade é lembrada como um exemplo de resistência contra a opressão. Ele foi derrotado pelas forças romanas depois de uma série de batalhas na região da Lucânia. Spartacus morreu no campo de batalha, e milhares de seus seguidores foram capturados e crucificados ao longo da Via Ápia, como um exemplo brutal para os outros. Estima-se que mais de 400 mil gladiadores foram mortos nos épicos combates sangrentos do Coliseu. As arenas romanas foram palcos de espetáculos brutais e violentos, onde a vida humana era frequentemente tratada com pouca consideração. As mortes que ocorreram nessas arenas são um reflexo dos valores e normas da época, bem como das formas de entretenimento e controle social empregadas pelas autoridades romanas. O Coliseu, devido à sua grandiosidade, à sua história rica e a eventos dramáticos que ocorriam em suas arenas, acabou acumulando várias lendas e mitos ao longo dos séculos. Embora algumas dessas histórias sejam baseadas em fatos históricos, outras têm origem mais nas narrativas populares e na imaginação das pessoas. Como um lugar onde ocorreram inúmeras lutas sangrentas e tragédias, o Coliseu adquiriu a reputação de ser assombrado por espíritos inquietos. Muitas histórias de avistamentos de fantasmas de gladiadores e espectadores têm circulado ao longo dos anos. Essas narrativas, muitas vezes, descrevem figuras etéreas, vestidas como gladiadores que vagam pela arena à noite. Alguns acreditam que o Coliseu está sob a influência de maldições e energias negativas devido a eventos brutais que ocorreram lá. Essa crença foi alimentada pelas histórias de mortes violentas e sofrimento que marcaram a história do local. No entanto, é importante observar que as interpretações dessas energias negativas podem variar amplamente entre as pessoas. Mais do que uma estrutura física, o Coliseu é um portal que nos permite viajar através do tempo. Quando tocamos suas paredes gastas pelo tempo, sentimos a presença dos que vieram antes de nós. Ouvimos os ecos das multidões que testemunharam a grandiosidade e a tragédia nascente. As lendas de fantasmas que vagam pelas antigas arquibancadas e as histórias de vitórias e derrotas contadas nas inscrições nas paredes falam de um passado vivo e palpitante.
Hoje, o Coliseu permanece como um farol da humanidade, iluminando a rica tapeçaria de nossa história. Suas pedras são uma lembrança constante de como os seres humanos são capazes de criar maravilhas arquitetônicas, mas também de como nossos desejos e impulsos podem moldar nossas ações. O Coliseu nos ensina a honrar o passado, aprender com ele e cultivar em nós uma compreensão mais profunda de nossas próprias jornadas. Ao nos maravilharmos com a imponência do Coliseu, não estamos apenas contemplando uma estrutura antiga, estamos olhando através das janelas do tempo para uma era de sonhos e desafios, triunfos e tragédias. O legado do Coliseu nos lembra que somos todos parte de uma narrativa maior, conectados por fios invisíveis ao tecido da história humana. E assim, à medida que o sol se põe sobre as ruínas do passado, o Coliseu continua a brilhar como um farol, guiando-nos na jornada para descobrir quem somos e como chegamos até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe o like. Você deixando o like, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para o próximo também. Isso faz com que nosso vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Compartilha também o conteúdo com seus conhecidos. Deixa seu comentário. Queremos saber. Você já conhecia algumas das curiosidades que desvendamos no vídeo de hoje? Nosso intuito é te trazer informação para você acumular conhecimento e cultura. Nos dê seu feedback e fique à vontade também para sugerir temas que você gostaria que explorássemos. Obrigado por ter prestigiado nosso vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.